tratamento de fístulas não é sempre igual, porque há também diferentes tipos de fístulas e cada uma necessita de um acompanhamento e de uma intervenção clínica específica. Sempre que exista uma fístula, estamos perante um processo inflamatório que, nos casos, pode ser resolvido com relativa facilidade e em que a pessoa com doença ou o cuidador aprenda a gerir. Outros existem em que o processo não é assim tão simples. Quando estamos perante situações mais complexas, muitas vezes são necessários internamentos prolongados, o recurso a intervenções cirúrgicas. Hoje, no canal Dar a Volta à DI, vamos ficar a saber tudo sobre o tratamento de fístulas. Uma fístula corresponde a uma abertura anormal, tipo túnel, entre o intestino e a pele ou outro órgão, em que, regra geral, não comunicam entre si. Na doença de Crohn, o aparecimento de fístulas pode acontecer e há que estar preparado para saber lidar com elas. É fácil? Não. É doloroso? Às vezes. E o melhor é aprender o que se deve fazer e como se devem tratar quando elas aparecem. Como tratar fístulas vai ser o tema da conversa de hoje. A enfermeira Maria Manuel Castro, muito obrigada por estar novamente na APDI, no canal APDI, é um gosto, para falarmos de Crohn mais uma vez, claro, e de doença inflamatória do intestino de uma forma geral, mas desta vez para focarmos numa coisa muito específica, que é as dificuldades do tratamento das fístulas. Não deve ser fácil, primeira questão. Não, é quase uma constatação, não é? Não é fácil. Exatamente, porque realmente é um processo que interfere na qualidade de vida da pessoa. É um processo que normalmente acontece súbito, ou seja, a pessoa faz ali uma infecção, estamos a falar das perianais, acontece uma infecção, um abscesso, de repente, ou seja, de momento está bem e em pouco tempo realmente passa a ficar muito desconfortável, com dores intensas e que levam a um serviço de urgência nesses casos assim de infecção, por isso acaba por interferir muito no dia-a-dia da pessoa. Falou-me que estou a falar nas fístulas perianais, o que quer dizer que há outras. Que género de fístulas há e como é que cada uma delas se define, se eu posso falar em definição? Eu também tenho assim, alguma dificuldade em definir, mas as perianais normalmente são na zona do reto e do canal anal, que há ali uma infecção, um processo infeccioso, que comunica ali, que cria trajetos, caminhos falsos, paralelos ao reto. Sim. As outras fístulas que eu estava a falar são as enterocutâneas, ou enteroatmosféricas, há algumas designações diferentes, que comunicam os órgãos com a parede abdominal. Essas são mais complicadas, não é? São mais complexas, são. Porquê? Porque interferem primeiro tem a ver com a atividade da doença em trajetos maiores, em áreas maiores, e depois acabam por interferir, por exemplo, no processo da alimentação. A pessoa, teoricamente, tem que suspender a alimentação pelo menos durante algum tempo para se avaliar qual é a dimensão do processo. Nesse caso, que género de alimentação é que fazem? Normalmente assim, parentérica, para não passar nada pelo tubo digestivo, e tem que fazer uma avaliação realmente da extensão do processo e das características do processo. Habitualmente, as fístulas aparecem quer na doença de Crohn, quer na colite ulcerosa, ou há uma predominância na doença de Crohn? Não consigo fundamentar muito bem, mas eu penso que há uma predominância mesmo da doença de Crohn. Na doença de Crohn. Não aparece logo quando se é diagnosticado, não é de imediato, ou é? Curiosamente, em conversa com alguns cirurgiões, o que me disseram é que às vezes é a primeira manifestação. Às vezes pode ser a primeira manifestação. Pode ser a primeira manifestação. Pensava que não, pensava que demorava e só então é que... Às vezes tem a ver com isso porque a pessoa não sabe que tem, tem alguns sintomas, mas que não, tem gente jovem que eventualmente arranjará alguma justificação para aquela sintomatologia e depois faz um processo infeccioso, um abscesso ou uma fístula com um processo infeccioso local e obriga a ir à urgência porque faz febre, porque tem dor forte e obriga a ir ao serviço de urgência e às vezes é a partir daí que se desencadeia o processo de diagnóstico. Falou em abscessos. O que são abscessos neste contexto? O abscesso é quando o pus, vulgarmente conhecido, o pus fica armazenado numa bolsa, ou seja,
inicialmente ele não sai, ele Não sai. depois pode atingir Como uma não vai, determinada como o caminho normal não é feito, não é? Ele armazena-se num sítio. Exatamente, como não num há uma ponto. abertura, Ora bem. depois ele pode drenar e cria o tal trajeto e pode drenar espontaneamente, mas pode não fazer isso, fica lá coletado, tem que ser cirurgicamente drenado. Tem de ser mesmo com cirurgia, com intervenção. Exatamente, tem que Com ser. Pode ser intervenção. uma intervenção feita tipo em pequena cirurgia, assim, num serviço de urgência pode ser feita assim, mas é um processo muito doloroso e normalmente é feito no bloco. No bloco. É, exatamente. Todas as fístulas precisam de tratamento e que género de tratamento? Ou seja, pronto, vamos aqui agora, depende da dificuldade e da complexidade da fístula ou não? Mais da complexidade, da gravidade, e todas precisam de tratamento. Todas. Agora, não precisam todas de tratamento cirúrgico. Ok. Aliás, o que dizem e o que está descrito é que, efetivamente, há um benefício maior e há uns resultados melhores com a combinação da terapêutica médica com o tratamento cirúrgico, se ele for efetivamente necessário. E, se for possível, começar sempre primeiro para a terapêutica médica, porque se eles reagirem... Que é comprimidos? É a medicação da doença inflamatória. É a terapêutica médica é a medicação, mesma. a terapêutica para a doença, é o tratar a doença inflamatória que agudizou, Claro. ou que apareceu Claro. e que, Claro. sendo diagnosticada, tem que começar a ser Claro. tratada, Claro. e eventualmente isso aí pode levar à melhoria do processo infeccioso ou processo inflamatório. Concomitantemente tem que se tratar localmente o abscesso ou a fístula, que realmente aí tem a ver, por exemplo, com, se for um processo que a pessoa já está em casa, lavagens frequentes, que sempre vai à casa de banho, Pois. pode precisar de lavar com soro fisiológico, mas depois isto também ou nos centros de saúde ou é ensinado Pois. ao companheiro em casa, Claro. mas tem que fazer essa Mas parte também. pode ser tratada em casa, isso é Essa muito parte, assim, interessado. nessa É muito fase interessante. em que realmente é preciso limpar aquele trajeto que está lá, tem que ser feito em casa porque a pessoa não vai, porque assim, num crono, as pessoas vão várias vezes à casa de banho durante Claro, o dia claro. e não vão ao centro de saúde, e então acaba por ser ensinado um prestador de cuidados, o companheiro, a esposa, o cuidador, marido e quem um cuidador, a fazer isso em casa. E normalmente acaba por, às vezes as fístulas recidivam, voltam a aparecer e as pessoas já assumem e fazem aqueles cuidados Pois, e fazem-nos bem sabem, feitos, já normalmente. sabem. Portanto, a fístula aparece, é tratada, a regra geral vai-se embora, desaparece ou não? Regra geral desaparece. Pode demorar mais tempo, pode precisar realmente do Da tratamento cirurgia, cirúrgico, exatamente, do mas regra processos. geral desaparece. Agora, Claro. nem todos desaparecem permanentemente. Alguns desaparecem, Pois. mas depois voltam outra vez a aparecer. Mas são processos prolongados, não são processos rápidos de uma... Quando a enfermeira diz que são processos prolongados, nós pensamos 1 dia, 2 dias, Não. 3 dias. Não Não, é estamos isto. a falar de meses. Porque Podemos na estar a doença falar de anos. inflamatória tudo é muito longo, não é? Quer dizer, Exatamente. quase todos os processos são muito longos, não acabam de um dia para o outro. E eu acho que já uma pessoa que tem doença inflamatória já não espera que a coisa cicatrize numa Seja semana. logo assim. Pois, não é numa semana, muitas vezes é meses. Às É vezes meses. demoram Pode ser anos. Pode ser anos? Pode ser antes, porque assim, mesmo que não haja o processo inflamatório, aquele tecido ali vai para ir cicatrizando, leva o seu tempo. E é preciso que realmente a doença esteja mesmo controladinha. Se houver um processo de agudização naquele espaço, pode voltar tudo outra vez. Pode voltar. Acontece em casos em que o médico tem de mudar a própria terapêutica devido às fístulas ou não? Exato, pode enfermeira? acontecer. Pode acontecer. Porque imagine que a pessoa está a fazer uma determinada terapêutica que até está a resultar. De repente sofre um processo de agudização e pode-se perceber, por exemplo, que deixou de fazer efeito aquela medicação e pode ter que experimentar e fazer outro tratamento, ou entretanto ter surgido outro que tenha melhor aplicação para aquela situação. O jovem, como nós sabemos, a doença inflamatória do intestino atinge particularmente os jovens, não é? Como é que os jovens reagem às questões das fístulas, ao aparecimento das fístulas? Normalmente é pela positiva e eles reagem pela positiva. Uns custam mais, também tem a ver com a maneira de ser deles, uns custam mais do que outros, ou processos mais graves, mais extensos, mas normalmente eles aderem bem ao tratamento e envolvem-se realmente na parte da medicação para realmente tratar a doença, que é o fundamental para depois o resto ir evoluindo também positivamente. Enfermeiro, nós sabemos que o enfermeiro é sempre a pessoa com quem a pessoa com doença se abre mais. Abrem-se mais os rapazes ou as raparigas? Ou os homens ou as mulheres? E sim, eu acho que eles acabam, com o tempo e com a convivência, acabam por se abrir ambos. Eventualmente, numa primeira fase ou num primeiro impacto, se calhar abrem-se mais facilmente as raparigas e depois os rapazes, eventualmente, mais. Mas depois também tem a ver com a maneira de ser deles. Mas podem, eventualmente, levar um bocadinho mais de tempo, depende da relação que têm já estabelecida, ou se não têm, que vão estabelecer connosco. Não sei se tem acompanhado esta evolução do tratamento das fístulas ao longo dos anos, mas tem havido uma evolução, digamos assim, grande em termos
termos de tratamento? Ou a cirurgia, na maioria dos casos, continua a ser a melhor hipótese numa questão grave? Na minha prática real, sim. é assim, exatamente, temos a questão da cirurgia. Efetivamente, estive a falar realmente com o cirurgião e ele o que me perguntou é assim, há tratamentos inovadores, só que realmente assim, não estão ao alcance de toda a gente, porque realmente fala-se em terapêuticas, por exemplo, com as células estaminais, que há estudos com resultados espetaculares, mas lá está, é uma coisa... Para as fístulas? Para as fístulas. Para as fístulas, portanto, mas efetivamente acho que já há algum número de casos assim significativo que realmente puderam fazer esse tratamento e que tiveram excelentes resultados, mas isso não está ainda ao alcance de toda a gente, é a questão de evolução de todo o resto. A pessoa com doença inflamatória intestinal, regra geral, é uma pessoa que sofre muito, porque de facto, ao longo dos anos tem de ter internamentos, tem crises e agudizações, tem de mudar terapêuticas, tem de submeter a colonoscopias consecutivas, tem outras patologias associadas, também, etc. Na questão da fístula, é um mal menor para a pessoa com DI ou não? Se não for, assim, aquele processo mais grave, assim, complicado, ou que obriga um internamento, não é tão menor assim. Mas aquela, se numa fase inicial e que começa a ser tratada e que se consegue controlar, e que se a doença conseguir controlar, acaba por ser mesmo aí um mal menor. Acaba por ser um mal menor. Portanto, eles acabam por lidar quase com alguma normalidade, entre aspas. Pois é isso, exatamente. É que aquilo que nós pensamos que pode ser um grande problema, às tantas, a pessoa com doença já vê isso numa outra perspectiva. Tem outra perspectiva, efetivamente. Pode o primeiro impacto ser assim... Claro. Como é que se diz? Aderir realmente àquela forma de tratar, mas depois com a continuidade eles acabam por ser uma rotina que acabam por ter. E que acabam por saber tratar. Sim. Há casos de dificuldades que as fístulas podem provocar na relação entre marido e mulher ou entre companheiros? Olha, eventualmente pode interferir, mas eu acho que se interferir não tem propriamente a ver com a doença ou com o tratamento. Eu acho que tem a ver com a própria relação em si. Porque daquilo da experiência que tenho, a relação das pessoas nestes processos, há sempre uma interação muito grande, há uma interajuda muito grande e há uma disponibilidade do companheiro ou da companheira muito grande, porque como acompanharam o processo durante muito tempo, acabam por perceber também as vitórias, as dificuldades e vivem-nos em conjunto. E eu acho que é difícil para os dois, mas eu não acho que uma relação vá ser afetada negativamente por aquele processo, porque aquele processo acaba por ser um processo dos dois. Claro. A enfermeira Maria Manuel Castro, mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco aqui no canal. Espero ter realmente ajudado. Ajudou de certeza muita gente. Muito obrigada e até breve. Obrigada. Ter uma fístula perianal ou outra não é agradável. O aparecimento de uma fístula significa que estás a viver um processo inflamatório que deve ser tratado o mais rápido possível. Há tratamentos e formas de atuar consoante o tipo de fístula que se tem. Por vezes a situação pode ser resolvida em casa, mas há outras situações que necessitam de internamento. Para saberes mais sobre este tema, procura a PDI. Estamos cá para ti.